Louvado seja Deus. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda gratidão sejam dados a Ele. Nós glorificamos a Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos sustentado. Deus tem ouvido as nossas orações. Deus é fiel. Deus está conosco. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos celeiros, ainda que não hajam vacas nos currais e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Será que você aí nesta tarde de domingo, neste 30 de outubro de 2022, que entra para a história, será que você é capaz de agradecer a Deus? Em primeiro lugar, agradecer. Porque todas as coisas, repito, todas as coisas, não apenas algumas, mas todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero agradecer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importam as circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado e nos dado vitória. Não será diferente conosco, não será diferente em relação ao que foi com os heróis da fé, porque se trata do mesmo Deus, o mesmo Espírito e a mesma palavra. Eu quero trazer nesta tarde uma palavra de ânimo e de encorajamento. Será que você pode me ajudar compartilhando esta live? Você que já está conosco, seja bem-vindo. Liliane Henrique, Francivânia, Carmen Ribeiro, Genilsa Rocha, Cesiane, Cristina Ferraz, Elizabeth Souza, Jaci Gonçalves, Jane Moreira. Deus abençoe, em nome de Jesus, Sandra Carla, Vander Santos. Que o Espírito Santo toque o seu coração e faça obra. Será que você pode colaborar comigo compartilhando esta live e convidando pessoas para estarem conosco, para que possamos juntos orar, para que possamos juntos, Maria Lúcia, Deus te abençoe, buscar a presença de Deus e juntos clamar e ouvir a palavra do Senhor. Você me acompanha ao vivo neste momento pelo Instagram? Compartilhe. Aqui no cantinho inferior tem uma setinha que você usa para convidar pessoas. Ângela Maria Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Você que me acompanha ao vivo pelo Facebook, compartilhe a transmissão e vamos juntos alcançar todas as pessoas que pudermos. Sara Bessa, bem-vinda, Deus abençoe. Vamos juntos alcançar vidas. Vamos juntos liberar palavra de vitória. Vamos juntos liberar palavra de cura. Vamos juntos liberar palavra de fé e esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos,
eu preciso te lembrar de uma coisa. Selma Oliveira, Aliette Pereira, bem-vindas, Deus abençoe. A minha vida, a vida do povo de Deus, não depende do resultado das urnas. Alessandro Lopes, bem-vindo, Deus abençoe. É claro que nós temos uma linha de pensamento. Jane Viana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós temos uma linha de pensamento. Nós temos uma posição, porque o crente tem que se posicionar. Mas eu preciso lembrar que a minha vida não depende do resultado dessas eleições. A sua vida não depende do resultado das eleições. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está vivo, reinando para sempre. A minha vida, a vida da minha família, a minha casa, pertencem ao Senhor dos Exércitos. Verônica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então eu não preciso me desesperar, eu não preciso me apavorar, eu não preciso me descabelar. Agostinho de Andrade, Graciele Abreu, bem-vindas, Deus abençoe. Eu não preciso entrar em pânico. Eu tenho visto muitos irmãos em Cristo em pânico. Acalma o teu coração. A sua vida, eu preciso dizer isso, eu não vou falar de política, fique tranquilo. Mas a sua vida, a minha vida, não depende do resultado dessas eleições. A minha vida, a sua vida, a vida da igreja depende da nossa fé em Deus. Pedrina Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Monteiro, seja bem-vindo, Deus abençoe. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sueli da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. A Bíblia nos ensina, Paulo escreve aos Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Joeliton Freire, bem-vindo, Deus abençoe. Francinete Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vinda. O que nós aprendemos na palavra? Juliana Aquino, Ana Santos, bem-vindas, Deus abençoe. É que o Senhor, Mike Santa Rita, bem-vindo, Deus abençoe. O que nós aprendemos na palavra é que o Senhor é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas principalmente, Ele é o Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio, o Verbo estava com Deus. Ele era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele está conosco, porque Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso eu posso aquietar o meu coração. Por isso, nas palavras do salmista, eu posso dizer: aquieta minha alma. Aquieta sua alma nessa tarde. Tranquiliza o seu coração neste momento, em nome de Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nada, nem a folha da árvore cai, se o Senhor não permitir. O Verbo está em meu coração. O Verbo habita na minha casa. O Verbo habita na igreja. O grande El Shaddai, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Shammah, o Jeová Shalom, é o meu pastor. Nada me faltará. Magda, Cláudia Santos, bem-vindas, Deus abençoe. O Senhor dos Exércitos é o meu pastor. Nada me faltará. Li Marques, Deus abençoe. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Sandra Franquinetti, bem-vinda, Deus abençoe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Noide Angel, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, eu não preciso me desesperar, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me apavorar, eu exerço o meu dever cívico, manifesto nas urnas a minha opinião e descanso no Senhor. Eu e minha casa já fizemos a nossa parte, nosso dever cívico, já exercemos o dever e o direito do voto. Deise Amelo, bem-vinda, Deus abençoe. E agora descansamos no Senhor. Faça você isso diante de Deus e confia no Senhor. Por quê? Porque a minha vida, a vida da minha casa, não depende do resultado dessas eleições. Algumas pessoas estão tratando esse pleito eleitoral como se fosse os sinais dos tempos. Maria Neiliane, bem-vinda, Deus abençoe. Na verdade, queridos, é necessário que nós entendamos que o Senhor continua sendo Deus. Quer seja o candidato A ou B, X ou Y, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua reinando. A soberania e o trono de Deus não se abalam em função de eleições aqui na terra. Vanusa Costa, Andressa Abner Lira, bem-vindas, Deus abençoe. O que faz a diferença é a presença daquele que é o Verbo. Ricardo Silva, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Alessandra Pontes, Caio Johnny, Deus abençoe, sejam bem-vindos. O que faz a diferença é a presença do Verbo. O Verbo, aquele que veio e se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nilda Rabelo, Eliezer Soares, bem-vindos, Deus abençoe. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, o que vai garantir a minha vida eterna é Jesus, não é o partido político, não é o candidato, não é a eleição presidencial, estadual. O que vai garantir a minha vida eterna é a presença de Deus, é a presença do Verbo. Eu preciso ter o Verbo na minha vida. E o que eu preciso nesta tarde compartilhar exatamente e orar com você é para que você desperte. Nós vamos orar, Francivânia, fique tranquila. Ana, seja bem-vinda, Ana Excelsa, Deus abençoe. O que precisamos é despertar. E traremos a palavra exatamente para isto. Elionai Dias, Deus abençoe. Perceba que muitos estão hoje paralisados. Parece que essas eleições trouxeram um certo pânico no meio do povo de Deus. Precisamos acalmar o nosso coração, sem nos alienar, é claro. Temos que nos posicionar. Temos que exercer a nossa posição de acordo com aquilo que nós cremos. Porém, sem desespero. Márcia Mônica, bem-vinda, Deus abençoe. Sem pânico. Por quê? Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passará. E sabe o que diz a palavra de Deus? Eu quero trazer isso para você agora. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito: mas recebereis poder. Escute. Ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E dito isto, foi Jesus elevado às alturas à vista dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, presta atenção, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, do modo como o vistes subir. Rosimeire Simões, bem-vinda, Deus abençoe. O que aconteceu? Jesus disse para eles, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E dito isso, Jesus subiu. E subiu e foi encoberto por uma nuvem, e eles deixaram de poder vê-lo. Lucinha Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe. Ocorre que eles ficaram olhando para cima, com o queixo caído. Assim tem estado muitas pessoas na igreja, hoje olhando para cima com o queixo caído. Érica Priscila Vargas, Niceia Marta, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Queridos, aqueles homens galileus ficaram olhando Jesus subir com o queixo caído. E eu preciso lhe dizer a mesma coisa, Deus mandou aqueles 2 varões para falar com os galileus, aqueles 2 anjos. Porque os discípulos ficaram, Jesus subiu. Cidinha Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Então os varões galileus ficaram paralisados e os anjos disseram, por que vocês estão olhando para as alturas? Eu quero dizer para você isso nessa tarde, acorda, que tem promessa. Porque Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Adriana Cássia, bem-vinda, Deus abençoe. Acorda! Você que me ouve nesta tarde, acorda, porque tem promessa. Acorda! Ele disse, vocês receberão poder. Elizabeth Tenório, seja bem-vinda, Deus abençoe. Acorda, vocês receberão poder. E os discípulos, cadê? Ele foi. Mas é lógico, ele foi, ele disse que iria, mas disse também que enviaria outro Consolador. E por que você está que nem os discípulos? Por que você está olhando para esse cenário político? E se fulano não ganhar? O que será? Você não depende de fulano, você depende de Jesus. Acorda, que tem promessa. Acorda, que tem promessa. Você vai ficar feito os galileus, olhando. Jesus subiu e agora a casa caiu. Jesus subiu e agora minha casa caiu. Que negócio é esse? Acorda, que tem promessa. Antes de subir, Jesus deixou a promessa. E ele também disse, você vai lá para Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Acorda que tem promessa, meu irmão. Lila Paula Ferreira, bem-vinda, Deus abençoe. Acorda que tem promessa. Isso aí, acorda. Radassa, Alex Honório, acorda. Tem promessa. Tá dormindo por quê? Por que fica com essa cara de embasbacado? Jesus subiu. Minha casa caiu. Lucielma, bem-vinda, Deus abençoe. Por que você está achando que a sua casa caiu, que sua vida desabou, que tudo se acabou? Acorda, que tem promessa.
Eu estou na expectativa de uma resposta dos céus em relação a essas eleições. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Adelaide Morgado, bem-vinda, Deus abençoe. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Danila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que negócio é esse de você ficar embasbacado com cara de pastel? Que negócio é esse de ficar feito os galileus? Ah, Jesus, cadê? Subiu, caiu, sumiu, fugiu. E aí vem os anjos, ô Galileus. Ô Galileus, Tati, seja bem-vinda, Deus abençoe, Tati Escavacini. Ô Galileus, eu digo mesmo para vocês, povo de Deus, o mesmo Jesus que subiu, o mesmo Jesus que subiu, voltará. Voltará. Marcilândia, bem-vinda, Deus abençoe. Ele voltará. E eu estou na expectativa do cumprimento dessa promessa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu pouco vou me esquentar a minha cabeça com o resultado de urna eleitoral, porque o que eu espero é a volta do meu Jesus que subiu e voltará. Acorda, que tem promessa. Acorda. Porque o Senhor não deixou de ser Deus e não deixará. Acorda, que tem promessa. E a despeito de muito que se tem visto, eu digo uma coisa, a igreja se uniu em oração, isso é fato. Agora, se Deus vai permitir que o candidato X entre, ou o Y, quer seja para que haja uma continuidade do que está acontecendo, quer seja para que a igreja seja aprovada, eu sei que a vontade do Senhor prevalecerá. Independente das circunstâncias, Ele é Deus. Ele é Deus. O meu Deus é maior que o partido político. O meu Deus é maior do que o pleito eleitoral brasileiro. O meu Deus é a razão da minha vida. Porque Ele morreu no meu lugar, naquela cruz no Calvário, cerca de 2000 anos. Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe. E por causa dele, o meu nome está escrito no livro da vida. E é isso que importa. Por causa dele, o meu nome está escrito no livro da vida. E é tudo o que eu preciso. Ele é meu pastor. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele é o meu dono, o meu rei, o meu tudo. Tiago Meira Guerreiro, bem-vindo, Deus abençoe. Entendamos que a soberania de Deus não se abala por causa do que acontece na terra. Giza Costa, bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Entendamos que o senhorio do Senhor não se estremece em virtude do que acontece na terra. Acorda, que tem promessa. Desperta, tu que dormes. Como aqueles, parece que de repente os discípulos ficaram hipnotizados. Assim tem estado a igreja em diversas circunstâncias. Parece que está hipnotizada. Diante dessa polarização eleitoral, muitos estão dizendo, e agora? O meu Deus não deixou de ser Deus. A Luzca, seja bem-vinda, Deus abençoe. Desperta, não fique hipnotizado. Os galileus ficaram hipnotizados. Jesus subindo e eles babando. Jesus subindo e eles com o queixo caído. Jesus subindo e eles desabando. E aí vem os anjos e falam, por que vocês estão assim?
Lady Belly, bem-vinda, Deus abençoe. Por que vocês estão assim, seus crentes de meia pataca? Maiane Pompilho, bem-vinda, Deus abençoe. Por que vocês estão assim, seus crentes de meia tigela? Ele subiu, mas ele voltará. Ele não disse, ele cumprirá. Assim como ele foi, ele voltará. Esperem a promessa. Porque havia sido dito a eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse para eles, recebereis poder. Perceba que aquele que não fica dormindo, ele recebe poder. Veridiana de Paiva, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor quer te dar poder. Então acorda. O Senhor quer colocar na sua vida autoridade, então acorda. O Senhor quer colocar na tua vida poder e autoridade, graça sobre graça, então acorda. Desperta, tu que dormes. Sabe, queridos, parece que estão todos paralisados, hipnotizados, pasmados. Não podemos achar que alguma coisa vai ser maior do que a promessa. Tem promessa de Deus na sua vida? Tem, eu sei que tem. Na Bíblia tem um monte delas. E essas promessas não dependem do resultado das eleições. Imaculada Rodrigues, bem-vinda. Deus abençoe. As promessas de Deus não dependem do resultado das urnas eleitorais. É claro que a igreja está em oração. É claro que o povo de Deus está unido. É claro, isso foi bom, porque a igreja se atentou para orar junta, independente da denominação. Contudo, não pode ficar hipnotizada achando que se perder a casa caiu e se ganhar está tudo bem. Calma. Não é assim. Por quê? Porque o Senhor é maior do que tudo isso. Porque o Senhor está acima de tudo isso. E a posição de Deus não se abala por causa disso. O que Deus tem para você é maior. Novamente eu vos digo, acorda, que tem promessa. Lembra do que a palavra de Deus nos diz. Lembra do que a Bíblia nos ensina. Não fique aí hipnotizado. Não fique aí paralisado. Não fique aí pasmado. Como se fosse acabar tudo. O Senhor, Ele continua à frente de todas as coisas. Ruane Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Eu quero orar contigo. Que o Espírito Santo traga paz ao seu coração. E que a vontade do Senhor se cumpra. Em nome de Jesus. Não fique como esses galileus. Como tenho visto muitos irmãos. Tem gente que está em pânico. Queridos, tudo que Deus representa e é, não muda. E a promessa não é revogada por causa das eleições. E nem por causa de coisa alguma. Tem gente que achava, por exemplo, que o mundo ia se desmoronar todinho por causa da pandemia. Aconteceu isso? Aconteceu isso? Cristina Lousada,
Sueli Rize, bem-vindas, Deus abençoe. O mundo se desmoronou, se desmantelou por causa da pandemia? A igreja se desestruturou e se acabou por causa da pandemia? Quem edifica a igreja é o Senhor. E nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Você acha? Você realmente acha que o resultado das urnas pode acabar com a igreja? Porque é o Senhor quem a edifica. Acorda que tem promessa. Tem gente que agora só colocou as eleições como a razão da vida. Natalina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Não é, a razão da vida é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. A Jane, por exemplo, escreveu aqui que a igreja se fortaleceu e aprendeu a valorizar muitas coisas em função da pandemia. A igreja sempre sai fortalecida. Roseli Nicolau, bem-vinda, Deus abençoe. Não será diferente agora. Se Deus permitir, vem até perseguição, a igreja só vai se fortalecer. Márcia Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Lá no tempo da igreja primitiva, quanto mais ela era perseguida, mais forte ela ficava. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Meu único receio é Deus achar que nós precisamos ser um pouquinho perseguidos para acordar. Isso é possível. Isso é possível. Mas eu tenho que me lembrar da promessa. Acorda que tem promessa. Eu quero deixar essa palavra. Shirley Delane Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero deixar essa palavra para confortar e animar seu coração. Acorda que tem promessa, não fica aí hipnotizado, não. Tem gente que está hipnotizado. Eu posso ver os discípulos hipnotizados, Jesus subindo e eles caem do queixo e babando. Ele subiu e agora minha casa caiu. Era mistério que Jesus subisse. Pois é, Nilda, a pandemia foi um conserto que muitos estavam precisando. Alcântara, Deus abençoe. Thelminha, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós precisamos entender como está escrito. Por que estáis olhando para as alturas? O versículo é este, Atos 1:11. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que subiu voltará do mesmo modo. Gabriele Angelotti, bem-vinda, Deus abençoe. Atos 1:11, anote aí. Por que você está aí pasmado? Por que você está aí hipnotizado? Miriam, seja bem-vinda, missionária, Deus abençoe. Por que você está aí embasbacado? Eliana Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Geni Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Por que você está aí embasbacado? Nem pisca, só baba. Já repararam que tem gente assim? Tá em pânico. Tá em transe. Acorda desse transe, porque tem promessa. Se você ficar hipnotizado, você não vai viver a promessa. E aí Deus manda esses dois anjos para dar um chacoalhão e acordar os galileus do transe. Ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Ele já foi. Ele já subiu. Estão esperando o quê? Ele vai voltar, mas não é agora não. Siga a vida. Ele prometeu que voltará, e ele voltará como disse que faria. Mas não é agora não, segue a vida. Wilson da Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Segue em frente. Olha, seja o futuro presidente da República, A ou B, segue em frente. Segue a sua vida com a palavra de Deus e obedecendo à vontade do Senhor. Que a promessa não estará revogada
por causa do resultado das urnas, que conheceremos daqui a pouquinho. Faltam alguns minutos para encerrarmos as eleições e a apuração vai ser muito rápida. Daqui a algumas horas, poucas, saberemos o resultado. Entretanto, independente do resultado, siga sua vida com Deus. Sherida Bilac, bem-vinda, Deus abençoe. Acorda! Acorda aí, meu irmão. Dá uma chacoalhada. Levanta a cabeça. Sai desse transe, dessa paralisia, dessa hipnose. Para de babar. Não faça como os galileus. Jesus subiu. E a casa caiu. Erga a tua cabeça. Calma o teu coração. E comece a marchar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por todas estas vidas conosco na tarde de hoje. Muito obrigado, Pai. Tânia Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel e está conosco. Eu quero, Senhor, apresentar cada vida, apresentar a vida da Maria Luz, te pedindo que o Senhor traga cura sobre ela. Quero te apresentar, Senhor Deus, cada família. Laudiane Gomes, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus te abençoe. André Pereira, Deus abençoe, bem-vinda. Senhor Deus, traga sobre cada um de nós a tua palavra. Elisângela, Deus abençoe, seja bem-vinda. Traga sobre cada um de nós paz e fortalece a nossa fé. Visita os lares, as famílias, os ministérios, Senhor. Toca nos enfermos. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Traga resposta àqueles que têm questões judiciais pendentes. Visita cada um daqueles que estão conosco e destes, cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. Traga vitória, traga resposta, traga livramento, traga renovo, traga salvação, restituição. Traga aquilo que é esperado da parte de Deus sobre todos nós. Opera, Senhor Deus, manifesta o teu poder e a tua glória. Cura, liberta, salva, restaura, renova, anima. Em nome de Jesus. Paloma Arruda, bem-vinda, Deus abençoe. Traz, Senhor Deus, aquilo que eu não posso trazer, mas tu podes. Em nome de Jesus. Helena Guiotto, bem-vinda, Deus abençoe. Completa a tua obra, Senhor Jesus. Tu és o Deus de milagres e das causas impossíveis. Desperta o teu povo, Pai, porque existem promessas. Desperta a tua igreja, Jesus, porque existem promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos cada vida, cada família, cada lar, cada ministério, cada enfermo, cada documentação, cada empresa, cada emprego, cada finança, vida financeira. Em nome de Jesus. Surpreende, Pai, e opera o milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. E amém. E amém. Sanqueiroz, Deus abençoe. Acalma o teu coração. Tranquiliza. Adriana Oliveira Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque a promessa do Senhor vai se cumprir. Só você não desistir. A promessa do Senhor vai se cumprir, é só você não fugir. A promessa do Senhor vai se cumprir. Paulina Pereira Guerra, Minelli Machado, Deus abençoe. É só você não desistir, que a promessa do Senhor vai se cumprir. Creia
e prossiga. Acorda, que tem promessa. Queridos, as eleições não vão revogar as promessas, viu? Esse ano está deixando muita gente com medo. Ei, o Senhor é maior do que tudo isso. E Ele continua sendo Deus. Doce criações, Deus abençoe. O Senhor continua na mesma posição, reinando. Gláucia Jordão, bem-vinda, Deus abençoe. E isso não foi revogado. Acorda porque tem promessa. Adriana Porfírio, bem-vinda, Deus abençoe. Acorda porque tem promessa. E a palavra do Senhor não volta vazia. Deus te abençoe. Bazar da Esther, Sidna Daniele, bem-vindas, Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando contigo. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e acalmando o seu coração. Não fique apavorado, não. Nem desesperado, nem assustado e nem paralisado, nem hipnotizado, nem embasbacado, nem de queixo caído e babando. Igual ficaram os discípulos. Mônica, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nessa oportunidade, fica claro que Jesus permanece fiel e a promessa continua valendo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas fique com Atos 1:8. Recebereis poder. Promessa. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você quer poder de Deus? Você quer poder de Deus? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você quer poder? Poder de Deus? Então acorda. Está aí dormindo por quê? Ficou paralisado por quê? Ficou pasmado por quê? O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Acorda, que tem promessa. Comece a ler a palavra e você encontrará a promessa de Deus para a sua vida. E vai se cumprir. É só você acordar e não desanimar. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tenha uma ótima tarde. Aqueles que terão ainda a oportunidade de congregar neste domingo, um bom culto a todos. Nós entramos à tarde justamente para não atrapalhar a participação no culto de vocês. Ednice Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta amanhã. Hoje, queridos, presta atenção. Última informação. Hoje, alcançamos 940 dias. Entramos no 940º dia de live. 940. Faltam 60 para chegar aos 1000 dias. 60 dias para viver os milagres. 60 dias. Anselmo e Adri Melo, bem-vindos, Deus abençoe. 60 dias para viver os milagres. 60 dias para tomar posse da promessa. 60 dias para viver algo novo. Vamos juntos? Continuaremos diariamente ministrando a palavra através das lives. Pelo menos até os 1000 dias. Depois, se Deus vai nos dar outra direção, eu já não sei. Mas ainda continuamos por aqui
até que se cumpra esta direção. 60 dias. Vamos juntos? Fica atento, não será sempre no mesmo horário, mas será sempre uma vez ao dia. Wilbert, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. E eu estou com vocês. Vocês estão comigo? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom domingo. Bom culto para aqueles que forem congregar. E se o Senhor assim nos permitir, pastor Cláudio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos novamente amanhã. Franci Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Shalom. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.